que vamos continuar com a aula 3 do minicurso 2. Tá, hoje eu vou falar sobre produtos subdiretos. E vou começar com uma definição de produto subdireto. É uma coisa muito fácil de entender. G é um produto subdireto de grupo G1 até Gn. Se G é subgrupo de produto direto e para cada projeção canônica na iésima coordenada, eu vou ter que Pi de G é Gi. Tá, essa é a definição de produto subdireto, é só uma terminologia. Então, hoje vamos ver vários exemplos de produtos subdiretos em classes de grupos interessantes e vamos tentar classificar o tipo homológico e homotópico desses grupos, dos produtos subdiretos. Primeiro, eu vou considerar o seguinte exemplo. Nesse exemplo, eu vou ter G1, G2 até Gn, grupos livres de posto 2. Então, eu vou pegar xi e yi, uma base livre de Gi, e considerar o seguinte homomorfismo. Isso vai ser homomorfismo de grupos. E aqui ele envia cada um dos elementos dessas bases livres para um. Tá? Então, isso vai dar um epimorfismo. E para nós será interessante o grupo G, que vai ser o núcleo desse homomorfismo. Então, no caso, quando n igual a 3, esse grupo foi considerado por Stallings. E o que Stallings provou é que esse grupo, nesse caso, n igual a 3, é finitamente apresentável, mas não de tipo homológico FP3. Então, você pode determinar o seu grupo por meio de número finito de geradores e relações, mas se você quer entender as relações entre as relações, número finito de relações entre as relações não são suficientes para entender as relações entre as relações. Basicamente, isso que digo. Então, esse foi o primeiro exemplo de grupo que é finitamente apresentável e não é FP3. Na última aula, eu defini duas propriedades. Uma era a propriedade homotópica, Fn, e uma propriedade homológica, Fpn. Tá? Então, o que eu não falei, mas é importante saber, é que se n é maior ou igual a 2, então, tipo homotópico Fn é equivalente com tipo homológico Fpn mais o tipo homotópico F2, que F2 é equivalente a finitamente apresentável.
Então, também isso abre um caminho de tentar mostrar que um grupo é de tipo homotópico FN usando métodos algébricos, por exemplo, sequências espectrais para FPN. E agora, para finalmente apresentar, você algumas vezes pode fazer por mão, tá? Dependendo do tipo de problema que vocês têm. Agora, aqui o caso n igual a 3 nesse exemplo, o céu foi o grupo considerado por Stallings, mas esse exemplo depois foi generalizado e considerado nesse caso mais geral, para n geral. Isso foi feito por Robert Beery. Então, temos o seguinte resultado. Nesse contexto para n geral, a gente tem que esse grupo G tem tipo Fn-1, mas não Fp, Fn, Fn. E, de fato, para quando n igual a 2, um pouco mais, G tem... G, de fato, é finitamente gerado, que é Fp1. Mas não Fp2. E, portanto, não é finitamente apresentável. Então, isso dá mais exemplos de grupos de tipo homológico particular. Tudo bom. Então, mais para frente, as pessoas continuaram a estudar produtos diretos de grupos e os tipos homológicos dos subgrupos. E vem um resultado de Baumschlag e Roisblit. Eles consideraram a seguinte situação. Vocês consideram um subgrupo direto, produto subdireto, de dois grupos onde G1 e G2 são livres de posto finito. E aqui vamos ter a seguinte condição: interseção de G com G1 é não trivial e interseção de G com G2 é não trivial. Isso quer dizer que eu não posso mergulhar, se essa interseção fosse trivial, eu poderia mergulhar G em G2 e não seria interessante, porque subgrupo de grupo livre é livre. Tá bom? Então, para excluir esses casos, a gente coloca essas duas condições. Agora, falando que produto é subdireto, não é grande coisa também, porque se não fosse subdireto, eu podia projetar na cada coordenada subgrupo de livre e livre. Tá bom? Então, com essas condições, foi mostrado que CG tem tipo homológico Fp2, então G tem índice finito no produto. Aqui o que eu esqueci de falar que são livros de posto finito maior do que 1. Estou excluindo o único grupo livre que é abeliano, o grupo cíclico infinito. Tá bom? Então, eu não vou comentar sobre a demonstração, mas eu uso métodos homológicos aqui. Tá? Então, isso basicamente fala que, nesse caso, você está na melhor possível situação, o seu grupo tem índice finito. Tudo bom. Mais para frente, esse resultado foi generalizado para outros grupos
Então, para chegar ao A, agora vou discutir rapidinho grupos de superfície. Existem dois tipos de grupos de superfície. São superfícies orientáveis. O grupo fundamental de superfície orientável compacta, sem bordo, nesse caso vai ser dada com a seguinte apresentação finita. Então, esse elemento é igual ao elemento 1 no nosso grupo. E existem superfícies não orientáveis. De novo, é muito fácil escrever uma apresentação finita. Esse aqui é caso orientável. E esse aqui é caso não orientável. No caso não orientável, sempre é possível achar subgrupo de índice 2 que é orientável. Tá? Então, muitas vezes, quando a gente faz conta, nem considera o caso não orientável, porque as propriedades que eu considero essa FPM e Fn são independentes de ir para cima ou para baixo como subgrupo, como grupo de índice finito. Tá bom? Isso é uma observação aqui importante. Em geral, se eu tenho H subgrupo de G e o índice é finito, então G tem tipo Fpn se somente H tem tipo Fpn. E mesma coisa para a versão homotópica. G tem tipo Fn se somente se H tem tipo Fn. É muito fácil fazer por mão e mostrar que tem subgrupo de índice finito num grupo, então se um dos grupos é finitamente apresentável, o outro é. Então vocês podem pensar isso como versão da dimensão maior desse fato. Então, o que vamos fazer agora é considerar uma situação um pouco mais geral. Agora, G vai ser subproduto direto de M fatores. Eu vou ter M grupos. Vou pedir que isso é produtos subdireto. E vou pedir que cada um desses grupos é grupo de superfície de um dos dois tipos considerados, ou grupo livre de posto finito. Isso quer dizer que é grupo livre finitamente gerado. Então, o que acontece nesse caso? De novo, a gente quer essa condição que G intercepta cada grupo GI, não trivialmente, porque se acontecer que uma interseção é trivial, eu consigo retirar o fator e mergulhar o grupo no produto de menos fatores, tá? Então, nesse caso, tem resultado de Bridson, Holvey, Miller-Short. Que fala que... e também vou supor que cada GI não é abeliano.
Sim, excluo o grupo cíclico que é infinito, que é livre de posto 1, e excluo o grupo livre abeliano de posto 2, que é grupo de superfície orientável. Então, com essas condições, se G tem tipo homológico FPM, vejam, esse M é exatamente o número de fatores aqui. Então, se acontece que G tem um tipo homológico FPM, então o índice de G no produto direto é finito. Agora, a demonstração desse fato é homológica e usa derivadas de Fox e contas homológicas, tá? Eu não vou fazer aqui. Mas, basicamente, isso diz o seguinte: quando eu sei que o meu subgrupo tem tipo homológico bastante alto, com índice M que corresponde ao número de fatores aqui, a conclusão é que G tem índice finito aqui, mas todos esses grupos que a gente estuda aqui são de tipo homológico FP infinito. Produto direto também tem o mesmo tipo, então esse grupo aqui tem tipo FP infinito e também é finitamente apresentável. Então, vai ter tipo F infinito. Então, como G vai ter índice finito no produto direto, o tipo homológico e homotópico é preservado pelas extensões finitas. Então, isso força G tem tipo homológico FP infinito. Isso quer dizer FPK para cada K. Então, você tem um tipo de pool, você pode chegar até M, e depois não pode ter M mais 1, mas não M. Você passa imediatamente para o infinito. E você pode perguntar, mas pode realizar grupos de tipo FP menores? Pode, do que o máximo que é M. Mas agora o pessoal fica na dúvida, e dá para falar alguma coisa sobre tipos menores mais concreto, classificar? Não só dar exemplos de subprodutos diretos como um tipo concreto de tipo homológico? E aqui vemos o seguinte resultado que é muito, muito surpreendente. Isso é o resultado dos mesmos autores, de Bryson, Hove e Miller-Short. Eles mostraram o seguinte resultado. Aqui, os grupos G1, G2 até Gn são somente finitamente apresentáveis. Eu vou considerar produto subdireto. E vou pedir uma condição que é chamada VCP. Virtualmente surjetivo em pares. Que significa o seguinte: para cada I menor do que J, se eu considerar a projeção em duas coordenadas, então a imagem de G por meio dessa projeção
tem índice finito dentro do produto GI com GJ. Então, você não está pedindo que esse mapa é epimorfismo, ele não precisa ser subrejetivo. Você está pedindo que o índice da imagem aqui, que a imagem aqui tem índice finito na contradomínio. Tá? Então, isso tem que ser finito. Isso tem que valer para cada I menor do que J. Então, essa condição a gente chama virtualmente subrejetivo em pares. Então, o que a gente está pedindo? A gente está pedindo essa condição e a gente está pedindo que já os blocos, os próprios grupos que a gente considera são finitamente apresentáveis no sentido de geradores e relações. E a conclusão é muito surpreendente. Não dá para acreditar, mas isso é suficiente para deduzir que G é finitamente apresentável por que precisa de pares? Agora, por que precisa? Não, essa condição fala, se acontecer isso, o grupo é finitamente apresentável. Não, isso, um fator só você falou que é produto subdireto. Então, esse aqui é equivalente com P e G é GI para cada I. Sim, só que dependendo do tipo de grupo, ela não é necessária. Essa é suficiente. Então, você tem condição suficiente que pode te dizer quando um subgrupo dentro de um produto direto, essa condição normalmente, para muitas classes de grupos, você até se não tem no começo consegue chegar. Porque você pode mergulhar G dentro do produto das projeções dele. Tá? Então, isso é artificial. Normalmente não te diga muito. Mas essa condição aqui é muito genuína. Ela fala, se eu pego o projeto em dois fatores e se a imagem tem índice finito no produto desses dois fatores, essa condição para ser checada, isso tem que valer para cada IJ, eu posso concluir que o meu grupo é finitamente apresentável. Então, esse teorema foi publicado em Journal of American Math Society e, de fato, tem demonstração que não é tão complicada, mas é muito, muito surpreendente. Tá? Porque dá um critério muito, muito bom, condições suficientes, em geral não necessárias, para um grupo que é dentro do produto direto ser finitamente apresentável. Agora, por que os autores pensaram na projeções em duas coordenadas? Então, para falar porque eles chegaram e pensaram nesse assunto, eu preciso falar para você um pouco mais sobre produtos subdiretos. Tá? Tem uma história atrás de tudo isso. E a história é a seguinte. Aqui os grupos são somente finitamente apresentáveis, tá bom? No que eu acabei de apagar, os grupos eram de superfície, orientáveis ou não orientáveis ou livres. Mas existe uma classe muito maior, que inclui os exemplos que estavam aqui, e essa é a classe G do grupos limites. Agora, grupos limites foram estudados por Zé Sela, que ele deu o nome de grupo limite, e foram estudadas por Kralampovich, Jasnikovi, que estudaram esses grupos como grupos que em inglês fully residually free.
Acho que em português deveria ser completamente residualmente livres. Se eu usava métodos geométricos, Harlampovich masticou métodos mais combinatoriais, usando a linguagem do produto amalgamado livre e extensões HNN. Então, mais fácil definir o que é grupo, é mais rápido definir o que é grupo fully residually free. Então, vamos ver a definição. G é fully residually free. C, para cada subconjunto finito, existe mapa que é homomorfismo de grupos, de G a um grupo livre, tal que a restrição de φ sobre X é injetivo. Então, isso é mais forte do que o grupo ser residualmente livre. Então, existia uma conjectura velha que queria entender quais são, em lógica, quais são os grupos que têm a mesma teoria na first order logic, usando grupos livres. E foi demonstrado separadamente, mas independente por Sew e Harlampovich e Masnikov, que esses grupos são os grupos fully residually free. Então, vem de lá interesse nessa classe de grupo. Essa classe de grupos, ela contém todos os grupos livres de posto finito, quase todos os grupos de superfície, com poucas exceções, tá, de algumas naus orientáveis, mas é muito maior. Essa classe de grupos tem propriedades muito interessantes, senão o meu objetivo não é falar muito sobre eles, mas eu posso escrever uma lista muito grande de propriedades. Eles têm dimensão cohomológica finita, eles são finitamente apresentáveis, eles têm tipo FP infinito, eles... Não. X é dentro de G. Então, para cada conjunto finito em G, você vai achar um homomorfismo. Esse F depende de X, mas não X como base. Então, para não confundir, eu vou colocar X0 aqui. Tá? Então, existe um homomorfismo que discrimina esse conjunto finito. Então, ele é diferente sobre esse conjunto. E, de fato, a ideia, por que esses grupos são importantes? Porque, em geral, se eu começo com uma propriedade mais fraca, que é residualmente livre, se G é residualmente livre, então G mergulha no produto, em geral, infinito de grupos livres. Mas se você quer melhorar a situação e não quer produto, aqui não pode retirar o número de fatores, então o produto vai ser infinito. Mas se você falar que seu G é finitamente gerado e residualmente livre, você consegue mergulhar ele no produto finito. E agora você ganha uma coisa, de produto infinito você vai para produto finito. Mas quando na vida você não pode ganhar tudo, então se uma coisa melhorar, a outra vai piorar. Então, os fatores que aqui são grupos livres, aqui vão ser o quê? Vão ser grupos limites. Então, por causa desse fato, as pessoas estão interessadas em subprodutos diretos de grupos limites. Então, o que acontece nesse caso é o seguinte, nessa situação, nós temos que se G1, G2, Gn são grupos limites não abelianos,
G é um produto subdireto com G interseção ou GI diferente de 1 para cada I. Então, nesse caso, G é finitamente apresentável se e somente se você tem aquela propriedade que é VPS. Então, nós temos virtualmente surjetivo em pares. Virtualmente surjetivo em pares. VSP. Então, historicamente foi assim. Pessoas estavam interessadas no problema de lógica. Chegaram de lá no grupos que são os grupos limites de métodos diferentes, mas no fim a teoria é a mesma. Depois começaram a pensar porque você quer entender os grupos que são residualmente livres. Então mergulha eles em produto, agora que você ganhou o produto infinito, mas complicou os grupos, que são aqueles grupos limites. E esse resultado foi mostrado por Bryson, Hove e Miller-Short. E ele foi, eu não lembro, parte provavelmente foi publicada em Annals, outra em Journal of American Math Society ou vice-versa, tá? Mas foi publicado no último lugar. Então, aqui, nessa classe de grupos, tudo bom, os grupos são muito específicos, tá? Mas você não pode ter um resultado muito geral. Mas nesse caso, quando temos que os próprios grupos são grupos limites não abelianos, então realmente você consegue entender os subprodutos diretos que são finitamente apresentáveis. E a única condição importante é essa aqui. Você projeta em 2 fatores e quer que a imagem tenha índice finito nesse produto de 2 fatores. Então, por causa disso, as pessoas começaram a ficar interessadas nessa condição, tá bom? E surgiu a pergunta, no caso geral, se eu tenho essa condição, ela vai me dar finitamente apresentável? E veio aquele teorema que estava aqui, antes de apagar o quadro, que falou assim, é verdade. Agora, vocês não podem me esperar que o resultado desse tipo é verdade em geral. Tá bom? Você tem que colocar algumas restrições sobre os grupos aqui. Mas uma outra possibilidade é começar a pensar, tudo bom, tudo isso é sobre finitamente apresentável. E finitamente apresentável, na linguagem que eu uso, é tipo como tópico F2. Tá bom? Agora, será que tem um critério que vai me falar alguma coisa sobre a dimensão maior? O que vai acontecer se eu troco o tipo tópico F2 com tipo como tópico FPM? Então, um dos resultados, aqui existe resultado que fala que quando G é FPN, N é um número de fatores, então a gente tem que G tem índice finito no produto direto. Isso é resultado dos mesmos autores. Então, a coisa natural para perguntar é, será que isso é equivalente com cada vez que você faz a projeção em M fatores,
e olha na projeção PJ1, PJM. Isso tem índice finito. Então, isso é reescrever essa condição natural, sugestão, o que pode acontecer em dimensão maior. Aqui, essas projeções são as projeções canônicas, tá bom? Esse PJ1, PJ1, JM do produto direto vai ser a projeção canônica. De fato, o que a gente sabe? A gente sabe que essa é verdade para 2, porque isso é o resultado de Bryson-Coven-Miller-Short. A gente sabe que vale para N, que é o caso extremo. Nesse caso, você tem que já tem índice finito aqui, aqui a projeção em N fatores. Tá bom? E a pergunta é, podemos dizer uma coisa no meio? Tá bom, o que acontece é que uma das direções é fácil. Tá? Então, tem teorema que fala que com essas condições, as condições anteriores, nós temos que CG tem tipo FPM, essa condição aqui vale. Eu vou, para não escrever de novo, eu escrevo a estrela. Então, estrela vale. E isso tem demonstração homológica, eu não vou falar sobre demonstração, eu fiz isso algum tempo atrás. E não é difícil. Tá? Em geral, se você supõe que seu grupo é FPM, achar consequências não é tão difícil. Tem técnicas homológicas que você pode fazer. Mas é uma dor de cabeça enorme quer provar que tem um grupo de tipo homológico FPM ou tipo homotópico FPM. Porque, em geral, ninguém constrói resoluções projetivas sobre livros por mão. E você, de fato, o único jeito razoável de ter é ter um objeto geométrico onde o seu grupo age com estabilizadores pequenos no sentido homológico e controlar a ação. E por meio da ação chegar a alguma resolução. Tá bom? Então, uma das direções foi mostrada e uma conjectura em aberto que a volta vale. Tudo bom. Agora, aqui eu falei muito pouco sobre grupos de limites e não vou querer aprofundar nessa situação. Mas esse aqui está aberto até para grupos que são muito naturais e fáceis de entender, para grupos livres. A gente não sabe, essa conjectura está em aberto se, ainda no caso quando G1, G2, Gm são grupos livres de posto finito. Isso quer dizer finitamente gerados. Então, se dou para vocês vários grupos livres, finitamente gerados, e pego um produto subdireto dentro, com uma propriedade que cada vez que eu projeto para 3 coordenadas, a imagem vai ter índice finito no produto dessas 3 coordenadas, a conjectura fala, o grupo tem que ser FP3. Eu não sei como mostrar isso. E, de fato, se vocês pensam, tudo bom, FP3 é mais complicado de entender do que FP2, mas não é dimensão alta. Você sai definitivamente apresentar o FP2, vai para a dimensão 3 e já tem problemas graves e não consegue manobrar esse caso. Mas o problema é combinatorial? É dificuldade em adaptar a prova? Não,
o problema... Eu vou escrever no que se baseia, porque o caso FPN é SN igual a SN, o A se usa métodos homológicos e o A, porque caso limite, é caso separado. Então, eu já falei que o caso F2 é conhecido, então eu vou escrever no que se baseia o caso 2, porque não é elementar, embora é uma coisa sobrefinitamente apresentável, e uma conjuntura ligada com uma outra propriedade, que se ela for resolvida, vai ser resolvido o nosso problema. Tá bom? 10 anos atrás eu conversei com Martin Bryson sobre isso e ele achava que em poucos anos isso vai rapidamente ser resolvido. Eu falei, não, eu não sou optimista. 10 anos depois ainda está em aberto. Tá? Tudo bom. Então, sabemos aquele resultado de Bryson, Hove, Miller e Short, que falava o seguinte: se G1 até Gn são finitamente apresentáveis, e eu pego um produto subdireto, então, se G é virtualmente surjetivo sobre pares, então G é finitamente apresentável. Tá bom? Esse é o resultado, ele já foi publicado, é muito bonito, mas no que se baseia esse resultado? Esse resultado se baseia de uma coisa que é chamada 1, 2, 3 lema. O que diga 1, 2, 3 lema? Eu digo o seguinte: eu vou ter dois grupos, gama 1 e gama 2, e vou ter epimorfismo de gama 1 e gama 2 para o mesmo grupo que é. Tá? Vamos dar nomes para os mapas. E quando tem essa situação, a gente define o produto fibra. O produto fibra P são aqueles elementos G1, G2 do produto direto de gama 1 e gama 2 para os quais F1, G1 é F2, G2. E agora uma pergunta é: posso ter algumas condições que vão garantir que esse é finitamente apresentável? Então a pergunta é: em geral, ele não precisa ser finitamente apresentável, até se gama 1 e gama 2 são. Tá bom? Depende muito do que é também. Mas temos as seguintes condições que vou forçar para ser finitamente apresentável. Então aqui a gente vai pedir gama 1 e gama 2 ser finitamente apresentáveis. Vai pedir que ter tipo como tópico F3. E vai pedir que o núcleo de F1, o núcleo de F2 é finitamente gerado. Então, com essas três condições, pode ser mostrado que a fibra é finitamente apresentável. Então, por que esse lema é chamado 1, 2, 3? Porque ser finitamente apresentável é mesmo como dizer que é F2.
Ser finitamente gerado é mesmo como ter tipo homotópico F1. Tá? Então temos 1, 2 e 3. Então esses 1, 2 e 3 aparecem no final. E o argumento para esse resultado é usar isso dentro de uma indução. Porque quando a gente tem produto subdireto, consegue quebrar com o produto fibra. Então, essa é de fato a ideia principal atrás do teorema. Agora, existe conjectura aqui, que é chamada conjectura n-1, n mais 1. Que fala o seguinte: com esse contexto, esses morfismos e esse produto fibra, se a gente suponha que gama 1 e gama 2 tem tipo homotópico Fn, que tem tipo homotópico Fn mais 1, e um dos núcleos tem tipo homotópico Fn menos 1. Tá? Então, nós temos n mais 1, n menos 1, por causa disso aparecem esses números aqui. Então, que essa conjectura, essas três condições, implicam na fibra tem tipo homotópico Fn. Então, isso é generalização direta disso, tá? No 1, 2, 3 lema. O caso n igual a 2 é resolvido, esse lema, tá? E, em geral, isso é um problema em aberto. Mas tem bastante expectativa que é verdade, porque tem muitos casos quando é verdade. Tá? Por exemplo, quando uma das sequências é cingida. Então, a expectativa é que isso é verdade. Só que, por enquanto, a gente não tem demonstração em geral, porque no caso n igual a 2 foi feito por mão, basicamente, dimensão é pequena, e já uma vez você sai da dimensão pequena, é muito difícil fazer por mão. E nesse tipo de problemas, em geral, resoluções projetivas é difícil escrever por mão, tem que achar um objeto onde o seu grupo age, com boas propriedades, sensação co-compacta, estabilizadores pequenos e tudo isso, para conseguir chegar nessa propriedade. Tá bom? Mas, se essa conjectura fosse verdade, então isso vai dar como coroário a outra conjectura que eu escrevi. Tá? Então, eu vou escrever de novo aqui conjectura. Então, agora, nessa conjectura, os grupos vão ser Fn. E aqui você quer que G é virtualmente subrejetivo sobre... tá, aqui o ruim é porque eu usei o mesmo NN, então vou trocar o número de fatores. Então, G é virtualmente subrejetivo sobre N fatores. Então, a conclusão vai ser que G é de tipo Fn também. Tá bom. Então, na aula de hoje não vou dar exercícios,
tá? Mas quem quer pensar pode pensar sobre as conjecturas, só que eu aviso, as conjecturas são muito difíceis, tá bom? Eu não espero ninguém na tutoria hoje resolver o problema, tá? Agora, nos últimos 5 minutos, eu posso só falar muito rapidinho aonde vai tudo isso, tá? O fato que temos conjecturas que são abertas e não está funcionando no momento não significa que as pessoas vão cruzar os braços e não vão trabalhar nessa área de pesquisa. Agora, os trabalhos de Breitenhof, Miller e Short, eles sempre trabalham com propriedade homotópica. Eu, junto com o aluno de doutorado, fizemos versão homológica e vale a pena observar que a versão homológica não é imitação da versão homotópica. Nós fizemos a versão homológica de um trabalho de um aluno de doutorado de Martin Breitsen e lá as demonstrações do aluno foram bem geométricas. Não tinha jeito de pegar e fazer versão homológica, até usando topologia algébrica, porque ele lá usava muito o que o grupo finitamente apresentava, mas nós conseguimos fazer de jeito completamente algébrico, usando sequências espectrais. Então, eu quero fazer essa propaganda da sequência espectral, parece horrível, mas é muito útil, tá bom? Essa é a primeira coisa. E segundo, recentemente, toda essa teoria foi generalizada. Então, tudo começou com as pessoas pensando no produto subdireto, onde os fatores são grupos limites. Grupo limite não abeliano. Agora, esses grupos limites, hoje em dia são definidos grupos limites sobre qualquer grupo, e na linguagem isso é grupo limite sobre grupos livres. Tá? Quando eu defini fully residually free, eu mapeava os grupos para grupo livre. Tá? Mas você pode falar, o seu contradomínio quando você faz a definição não precisa ser grupo livre, pode ser um grupo mais complicado. E recentemente, John Iseara, junto com sua orientadora na Espanha, eles fizeram um bom trabalho sobre grupos limites sobre aqui não vai ter grupo livre, vai ter um grupo muito mais complicado, mas ainda maleável, que dá para trabalhar com ele, vai ser grupo que é chamado Dronsrach. A RAC é a abreviação de Right Angle Arting Group. Esses grupos apareceram na última aula porque eles foram necessários para definir, para falar um pouco sobre o exemplo de grupo que é FP infinito, mas não é finitamente apresentável. Tá? Esses grupos, eles dependem de um grafo. Então, a própria definição foi, vocês pegam gamma grafo e o seu grupo RAC associado a esse grafo pega como geradores o conjunto de vértices do grafo e as arestas e as relações são de tipo V1, V2 e V2, V1. Se V1 e V2 são ligados no seu grafo diretamente com a aresta. Tá? Então, isso deve ser a aresta do grafo. Então, isso é o RAC associado a esse grafo. Agora, Dronsrach são... Para ter Dronsrach, a gente precisa que o quadradinho e 3 e 4 pontos assim não mergulham em gamma. Então, se a gente tem grafo com essas propriedades, então pode ser mostrado que o seu grupo é muito, muito específico. Com essa condição que é extremamente forte, a gente vai ter que
cada subgrupo de G gama, cada subgrupo finitamente gerado, é RAAC também. E temos um interesse nos últimos anos nessa classe de grupo, porque essa classe de grupo generaliza os grupos livres. E toda essa teoria que eu tentei descrever rapidinho, que existe sobre grupos limites, agora ela foi estendida para essa classe de grupo que é muito maior. Eu acho que o pessoal tem muito sorte, porque de fato nessa extensão não precisava ter tipos e métodos novos, só que a gente olhava nas demonstrações antigas e extendia, dava para fazer aqui, mas você precisa checar muitas propriedades dessa nova classe de grupos. Tá? Agora, você vai ter no futuro uma generalização maior, a gente extende essa classe para uma maior classe de grupos, quem sabe, tá? Mas isso foi surpresa para mim. Eu também me envolvi a escrever 2 artigos com o Johnny durante a pandemia, trabalhando somente online, nem conheço ela pessoalmente, a gente trabalhou online via Google Meet. E ela acabou de receber proposta para Vanderbilt, vai continuar a ter um contrato de 3 anos lá. Ela é somente aluna do doutorado, mas acho que ela fez um ótimo doutorado, tá bom? Então, com isso vou encerrar a palestra de hoje. Perguntas? Comentários? Tá, se não, muito obrigado de novo.